Legal. Olá, pessoal. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho da prova da Transpetro mais recente que aconteceu aí. Vamos comentar o que caiu nos vários cargos de engenharia, que é o que nós trabalhamos. Nós somos do Tesla Concursos Públicos para Engenharia. Eu sou o Alisson, o Bruno está aqui comigo. E Oi, pessoal. nós damos aula para isso já faz algum tempo, desde 2011. Então, foi um concurso, assim como o da Petrobras, que nós também comentamos em outro vídeo, já bastante esperado, né, desde 2014, com um certo volume de cargos, e dessa vez houve um concurso com proporção razoável. Vamos olhar as provas e tentar comparar e tentar dar os nossos comentários sobre o que é importante estudar, o que é mais relevante, como que foi a prova no estilo geral para você que fez, ou para você que fez tanto com alguma intenção já de tentar passar, ou como experiência, ou quem está se introduzindo ao mundo dos concursos para engenharia, e você vai precisar estudar várias provas. Eu comecei aqui, ó, com a Só provinha do interrompendo nosso... rapidamente, meu nome é Bruno e muita gente, Alisson, vai assistir esse vídeo aqui em 2023, 2024, porque vai estar tendo concurso não sei o que 2023 e a pessoa vai querer ver aí alguma prova anterior. Então, é bem Deve ser interessante. igual o que nós estamos Oi? vendo. 2012. As provas de 2012 têm muita semelhança, o vídeo vai ser válido ainda. Exatamente. Então, se você estiver assistindo em 2023, saiba que pelo menos esse concurso da Transpetro ele é bem semelhante a todos os outros dos vídeos anteriores que nós já gravamos. Exatamente, muito bom. Eu comecei aqui com a nossa prova do coração, que Tá? nós somos formados nisso, né? Exato. Automação. Um comentário bobinho aqui, ó. Português, memórias próximas de Brás Cubas. Curiosíssimo. Muito legal. Vai cair isso no concurso, né? Então, depois das provas de conhecimento geral, vem a prova de conhecimento específico, certo? E a prova de automação, ó, lugar geométrico das raízes, controle. 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 Né? Lugar geométrico das raízes, geralmente desenhado com as ferramentas de controle, aí, o MATLAB, o Octave, Scilab, e assim por diante. Então, várias questões teóricas sobre esse assunto, né? Controlabilidade, quando o sistema é controlável, quando a matriz de controlabilidade tem determinante diferente de zero, né? Quando todos os altos valores são diferentes de zero. Questão fortemente teórica, Transpetro. Você tem aí a questão de eletrônica, né? Portas lógicas, LED nesse caso. Perfeito. Tá, acender, então Funciona alguma como um coisa. diodo, né? Então aí você tem a lógica digital, né? Código binário, etc. Né? Então, um Perfeito. pouquinho sobre a tal da lei de Moore, aqui, a famosa lei de Moore, que está dando sufoco para o pessoal, agora que os processadores estão no seu limite. Teoria de sistema embarcado, né? Embora não nada muito específico, nada muito necessário, e medida de potência, olha, potência trifásica, cargas trifásicas, não é muito comum isso na prova de automação, não. Né? Justo. Não é É comum isso na prova de novidade. automação, é novidade, embora seja uma coisa simples nesse caso, porque tem um condutor de neutro, etc. Perfeito. Né? A figura a seguir, então você tem aí uma interpretação de sinal, teoria de sinais, integral de um sinal, o valor médio de um sinal, o valor RMS de um sinal. Eu sempre enfatizo para os alunos, saiba calcular o valor médio, valor RMS, valor da energia de um sinal qualquer. Que isso aí vai, no caso, ele deu uma equação de uma corrente, ó, 6t menos t quadrado no tempo, quer dizer, integrar isso daí, na verdade. Perfeito. Segundo de eletrônica, esse já é mais clássico, já é mais comum dentro de contexto de automação, um pouco de eletrônica, né? E você tem um circuito do I2C. O I2C é o protocolo de se programar ou transmitir mensagem com 2 pinos só ou com poucos pinos para informação serial. É assim que, por exemplo, o Arduino é programado, é assim que ele se comunica com os sensores, quando você tem um barramento de vários sensores. Então é um assunto moderninho Perfeito. e acho que não tinha caído antes ainda. Bastante atual. Bastante atual. Embora, no final das contas, seja você interpretar, olha, aqui tem um transistor CMOS, então ele isola a corrente, etc. Mas é um Ótimo. assunto atual. Então, um transformador, a É parte de uma coisa elétrica para legal. automação também sempre foi fácil, né? Sempre foi tranquilo. Sim. Transformador ideal monofásico com uma carga só. Então, é aquela clássica questão de quando o outro lado do transformador, quanto você enxerga dessa impedância. Então, ela vai multiplicar pelo quadrado, a relação de espiras e tudo mais. Então, o diodo Diodo Zener, real, diodo Zener. diodo Zener de regulação de tensão, muito comum em circuitos de eletrônica analógica. Você tem aqui, ó, Teorema de Thevenin.
Olha lá, em elétrica não tinha essa teorema de Não TV. teve mesmo, não teve. Caiu aqui em automação, o famoso teorema de TV. Então, entre dois. Eu, numa aula de revisão, cheguei a notificar uma prova de 2012, eu acho, que tinha uma questão de teorema de TV que eu considerei errada, e na época não foi anulada, etc. Pelo jeito que eles marcaram, muito mais uma questão de onde marcou o ponto. Mas esse negócio sempre aparece, eles devem tomar mais cuidado agora, mas é um negócio que sempre aparece. Falar o equivalente de TV na Norton. Algumas coisas sobre instrumentação, e inevitavelmente para lidar com instrumentação você terá de lidar com um pouquinho de mecânica dos fluidos, um pouquinho de transferência de calor. Então tem aqui uma questãozinha de mecânica dos fluidos, de tanque, acumulador, sistema hidráulico, etc. Então, sua propriedade transformada de Laplace, olha lá, o teorema do valor inicial, o teorema do valor final, que são propriedades às vezes esquecidas das transformadas. Fundamentais. São bem da base, né? Bem da base. Olha que coisa. Teoria de a inversa de uma matriz ortogonal é igual que adjunta, transposta, etc. Então, teoria de matemática, olha só, uma questão razoavelmente complicada de dinâmica. Sim. Os cargos de mecânica não caem um negócio difícil desse. Não cai. Mas aqui não teve. Essa aqui é muito mais num contexto de enxergar isso aqui como um sistema dinâmico não linear, uma coisa robótica, né? Um elemento desse tipo. Nesse é o contexto. Porque a questão não ficou difícil, porque na verdade, apesar de o modelo ser complicado, não foi pedido uma conta. Ele lhe deu a conta pronta e perguntou, isso é linear? Isso é não linear? Na realidade é passar para a matriz, né? Mas ele já até passou, olha lá. É só se você entende como que ele fez isso. Exato. Porque aqui ele pergunta qual é o oposto da matriz de estado, sistema linear, etc. Propriedades de transformar de Laplace novamente, olha lá, função de transferência, transformar de Laplace à vontade. Outro assunto da moda aqui, unidade inercial, que são esses chipzinhos que tem já o acelerômetro triaxial, o giroscópio triaxial, né, junto num só. Né, perfeito. Juntos num só. Então é acelerômetro e girômetro, a palavra, giroscópio, né? Eles não usam a mesma palavra, talvez para não confundir com o giroscópio mecânico, porque ele é uma coisa eletrônica. O controlador PID, né? Sistema de atuação hidráulica, tipos de ondas padronizadas. Você vê que a prova tem muitos assuntos, mas bem básica, bem direta, né? Conceitual, né? E uma resposta em frequência de um acelerômetro. Que legal. Instrumentação importante. Então esse acelerômetro, ele funciona bem, toda essa faixa aqui, porque ele é constante. Nessa baixa frequência ele não funciona bem, aqui também não. Esse tipo de coisa. Então, amplificador operacional, sinais, normalmente, o valor RMS de um sinal. Novamente. Então, algumas para senoide, eu aconselho até você nem calcular. Aconselho você lembrar que RMS de uma senoide você vai multiplicar por raiz de 2, certo? Não tem nem que calcular. Controle de processo, você está, na verdade, falando de taxas de ocupação de memória. E aqui, ó, CLP, linguagem de programação, CLP ladder. Deu uma simplificada, tem umas provas que caem uns ladders monumentais, né? Aí tá. Simplesinho. Bem simplesinho. Então, probabilidade, olha lá isso aqui, ó, comunicação em série, né? RX, TX. Nuvem, olha lá que no curioso. último concurso da Transpetro não tinha nem o conceito de nuvem direito. Não, comercialmente falando, não. Mas é mais como, assim como no outro, um caso particular, que ele está falando de comunicação serial só. Perfeito. O CLP. De novo. Você tem aí, ó, olha lá, um retificador, eletrônica de potência, um retificador de onda completa, o que acontece com o sinalzinho, qual é o sinal de saída, etc. E aí aqueles circuitinhos analógico digital, né? Como que é a conversão entre eles. Olha isso aqui, pulseira anti-equipamento de segurança. Pulseira anti-estática. É novo isso aí. Isso é novo, né? Topologia de rede, né? A parte de computador, assim como tem lá na Petrobras, em eletrônica, tem alguma coisa aqui, embora menos específica, não tem tanto algoritmo, estrutura de dados, mas tem um conceito sobre isso. Então, olha que curioso. Um pouquinho de paradigmas de linguagem de programação. Uma das características de programação em Prolog
Então, paradigmas gerais de programação. Aqui, ó, isso é uma questão do mesmo assunto, olha. Quando a capacidade do programa de analisar o tempo de execução e estruturas dinamicamente modificadas, né? Então, são características dos paradigmas das várias linguagens de programação, não chegando numa específica. Lá na Petrobras ele não falou nada disso, ele foi em C e acabou. Foi em C e acabou. Aí eles... Mas terem citado Prolog é um... Arqueológico. Mas é uma atenção, né? Eventualmente, para as outras provas, dar atenção para isso aí, né? Atenção às diferenças que existem entre as linguagens. Isso é fortemente tipado, dinamicamente tipado, estaticamente tipado. Tem garbage collector, não tem, declaração explícita de tipo, não tem, esse tipo de informação que diferencia uma linguagem da outra. Perfeito. Então é isso, a prova aí, a última questão aqui é de sinais, né, bits por segundo de transmissão. Sim. Então, uma prova que manteve essa característica da Transpetro, que a Petrobras tentou imitar um pouco recentemente, que é de muitos assuntos, questões diretas, rápidas, e até menos conta até do que o esperado. Exato. Entendo muito mais raciocínio e um pouquinho de assuntos modernos. Né? Digamos que seria conteúdo e raciocínio, né? Mais do que conta. Não teve na Petrobras, mas teve na Transpetro esse cargo aqui. Engenheiro civil. Civil. Né? Não é sempre que aparece. Ele é até mais corriqueiro na Transpetro. Prova de engenharia civil, você sempre tem aqui um pouquinho de topografia. Olha lá. Geotecnia, né, de inclinações de solo, valores de cotas aqui. Veja aqui uma versão extremamente simplificada de diagramas de resistência de materiais, né, barras. Aqui em engenharia civil tem chance de cair aquelas questões clássicas de faculdade que são treliças, que você vai resolver por método dos cortes, método de trabalho virtual, etc. Mas ele é bastante forte de normas de construção, né, o pessoal que vai fazer isso tem que ficar atento. Certo? E, como a disciplina que nós temos aí, instalação predial elétrica. Curioso, o engenheiro eletricista não tem muito disso na prova, mas o civil tem. Pelo menos essa é a perspectiva da Petrobras, né? Então, aí um pouquinho de transportes, ó, projeto de rodovia, né, que é uma disciplina nossa aí de geotecnia e transportes. Geotecnia e transportes. Então, obras de engenharia civil, projeto de laje, de fundação, um pouquinho de CONAMA. Um pouquinho de resolução do CONAMA, né, que toca aí a parte ambiental, e alguma coisa sobre licitação. Lembra que sempre tem, principalmente depois desses escândalos, parece que eles colocaram no edital da Transpetro, quase todo cargo tem alguma coisa sobre como funciona a licitação, sobre a lei de licitação. E tem aquela coisa do Tribunal de Contas, contrato de empresa estatal no âmbito federal. Isso é uma coisa que não tinha muito, era muito mais raro. Parece que fazem questão de garantir. Agora, para entrar no concurso, você tem que saber como que funciona isso aqui. Perfeito. Passar do ponto de vista da legitimidade das licitações. Croquis, a interpretação de croquis, desenho de engenharia, acho que isso é fundamental em todo concurso para engenheiro civil, certo? As normas para o uso de agregados, né, concreto, etc., que é associado à disciplina de concreto, agregados reciclados também, olha. E aí umas continhas, na verdade, uma provinha de continhas que são de planejamento de obras, olha lá, ó. Representação financeira do serviço, quantidade física a ser executada, composição de cada serviço, etc. Um assunto importante de planejamento de obras aqui. Olha lá os croquis que representam certas estruturas, qual que é isostática, hipostática e peristática, é uma coisa que está no conteúdo de outras engenharias também, mas eles cobrem muito mais explicitamente, né? Quando que você tem graus de liberdade ou não, quando você precisa considerar as deformações ou não numa questão. Alguma coisa de solos, né? Mecânica dos solos, você tem aqui o método de solos. E essa é uma questão de resistência de materiais que seria considerada monumentalmente difícil na prova de engenharia mecânica, porque ela é 2D. Né? Mas aqui no engenharia civil já é espera-se que eles tenham certa intimidade, até porque existem várias hipóteses simplificadoras das vigas. Né? E a simbologia é até um pouco diferente, né? É o clássico do engenheiro civil, você vai aqui com carregamento distribuído, uniforme, e você tem as equações somatórias de forças em X e em Y, e assim vai, onde as perguntas aqui foram até quantitativas, qualitativas e quantitativas. A qualitativa, o cisalhamento, a tração, onde tem cisalhamento, onde tem tração, onde tem torção. Bem, mais algumas questões de solos, né?
e de normas. Novamente de normas. Então, é uma prova muito forte de normas, e não só, nesse caso, não norma de segurança, mas norma da construção civil. Alguma coisa de resistência de materiais, no nosso entendimento, mais profundo até do que em outras engenharias, né? Resolver uma trelicinha como essa, na verdade a palavra parece que é pórtico, né? Porque tem força que não é longitudinal, não é, então não é só treliça. Conceito de resistência de materiais, aí os outros elementos que são muito de informação, mecânica dos solos, geotecnia, transportes e planejamento de obras e instalações prediais elétricas, que você vê que cai até mais para o engenheiro civil que para o eletricista. E um pouquinho de croquis, né? Qual é a interpretação dos croquis? Perfeito. Vamos para a outra prova querida aqui de engenharia elétrica. Ah, legal. Vamos lá. Passando adiante. Conhecimentos específicos, olha lá. Projeto de partida de motor de indução. Uma questão técnica, que você tem a curva característica, corrente eficaz do motor, etc. Então, é a interpretação de gráfico, mas num contexto técnico. Então, máquinas elétricas aqui, ó. TE23, motor síncrono. E depois vai voltar, ó, você tem mais para frente de novo, mas depois, ó, linhas de transmissão aqui, de um ponto de vista mais simples do que da Petrobras, mas a Petrobras também facilitou um pouco nessa área. Então, você tem linha de transmissão, máquinas elétricas continua aqui na figura do motor de indução trifásico e de diagramas fasoriais. Isso aqui é muito mais uma interpretação gráfica da teoria de circuito de corrente alternada, embora a gente acabe aprendendo isso aí de verdade só quando estuda máquina elétrica. Mas isso é assunto de circuitos elétricos, né? Perfeito. Relé, equipamento de segurança, relé de sobrecorrente, né? Transformador de corrente, transformador de tensão. Você vê que apareceu aqui na Transpetro uma coisa que era quase exclusiva da Petrobras, que é a porcaria das componentes simétricas. Que você acha que agora sempre vai cair, né? Agora eu já estou achando que vai cair sempre. O tempo todo caiu uma questão na Petrobras de agora a pouco, mostrando a matrizinha para você confundir, né? Exato. Que é para você confundir onde que é o alfa quadrado, não é o alfa. É bom sempre dar aquela regrinha do que é componente nula, o que é componente positiva, o que é negativa, que aí você lembra que uma é só a soma, então tem um, aí a outra é na ordem direta ou na ordem inversa, aí você consegue lembrar onde que vai o alfa, onde é o alfa quadrado. Eu jamais me esquecerei que eu apresentei isso aqui numa aula e teve um aluno que me perguntou, professor, e esses peixinhos na matriz? Esses peixinhos na matriz aqui. Aí eu não aguentei, eu desenhei um sorrisinho em cada um. Assim. Então, ó, a matriz dos peixinhos? É a matriz dos peixinhos. Aí, ó, carga monofásica, né? Então, estamos falando de impedâncias indutiva, capacitiva. Perfeito. Aí, né, Henry? Aqui, ó, sistema elétrico com aterramento TN. Então, você tem aqui um disjuntor. Então, você tem um diagrama típico que você vê no manual do disjuntor, quando você conta os tempos dele, de acordo com a corrente, qual é o tempo que ele tem de abertura. Então, interpretação de gráfico, interpretação de manual técnico e num contexto de sistemas de proteção, que isso é forte na parte de elétrica. Perfeito. Então, você tem aí mais questões para você avaliar a potência de máquinas térmicas, potência aparente, diferenciar bem potência complexa, aparente, real, ativa, reativa. Aí tem aqui uma questão de curto-circuito, né? O velho sistema PU, que olha que curioso. Eu acabei de notar que lá na Petrobras em elétrica não teve quase nada de PU. Que é um negócio que em outras provas, por exemplo, a Celesc, a CEMIG, é uma coisa que desaba. Você tem de falar aquilo como se fosse língua portuguesa. Perfeito. Para PU, voltar, etc. Opa, chacoalhei aqui. Opa, tá chacoalhando. Tá chacoalhando. Então, ó, controle linear de novo. Não caiu, né? Em elétrica na Petrobras não tem controle. Praticamente não. Tinha função de transferência, Laplace. Teve Laplace, mas não como sistema linear. Não como controle mesmo. Então, existe uma proximidade maior entre a elétrica e a automação na Transpetro. Justamente. Então, você tem aqui até transformada Z na prova de elétrica. Olha isso, que não acontece na Petrobras. Exato. Você que é engenheiro eletricista, presta os dois, tem essa diferença. Você tem aqui a famosa realimentação de estados, assim como na Petrobras, eletrônica, ele pediu para calcular à mão uma realimentação de estados, você lembra? Então aqui, novamente. E aqui uma conversão do espaço de estados para o discreto. Isso sim é uma filigrana, isso é uma coisinha assim, diferente.
Essa é nova. E assim como lá teve uma questão de você pegar os passos estados e converter para a função de transferência, né, C, S, I, menos A inverso B, aqui teve uma discreta, ó, converter qual é o polínômo característico em Z. Então, é o equivalente aqui. Perfeito. O diagrama de polos e zeros, né, o diagrama que vai dos polos até os zeros aqui, o diagrama do lugar das raízes, né, Malha fechada. daí você olha aqui qual é a função de transferência. Mas a interpretação não é difícil, você tem os polos e os zeros marcados ali e as setinhas indicando o sentido que percorre. Na verdade, o próprio enunciado já deu a definição do que é esse diagrama. Então, só para você lembrar, nossa, esse diagrama fazia o que mesmo? Ele deu, ó. É quando você pega o K e varia o K de zero até infinito, então você vai para dos polos até os zeros. Aí você tem o mais... Mas eu acho que naquela questão ali, ele dá o diagrama é para malha aberta, ele pede malha fechada. Será que não é isso? Mas essa é... Sim, Pegadinha. porque essa é... Não, eu acho que é porque essa é a ideia desse diagrama, né? O diagrama de polos zeros é essa a ideia. Então, Perfeito. as pessoas confundem muito. Você tem razão que é uma pegada, as pessoas confundem muito o que é malha aberta e o que é malha fechada, que no contexto desse diagrama é central. Não, vai dos polos para os zeros, porque quando você fecha a malha com ele e põe um K e vai variando o K, vai predominando um ou o outro. Quando você faz P vezes K sobre 1 mais P vezes K. Disso aqui. E aqui, ó, 42 modelagens. Você tem uma equação diferencial, ache o polínômo característico, os polos e os zeros. Então é transformar Controle fortíssimo nessa prova. Fortíssimo. Uma proximidade grande com automação, com a prova de eletrônica da Petrobras, prova de eletrônica até da Petrobras. Olha o maldito equivalente TV9 Norton aqui, entre 1 e 2. Legal. E esse caiu não caiu na elétrica Petrobras, mas aqui veio. Então, potência dissipada. Então, aqui, ó, sistema de distribuição, olha que curioso, olha que questão mais técnica. Rede de distribuição aérea, que dispositivo é aquele, ó? Aquilo lá é o quê? Aquilo é um disjuntor, é uma chave faca, uma chave fusível. Sistema de proteção, né? Outras questões houveram aqui de sistema de proteção, que é o disjuntor, tem até o gráfico disjuntor, aqui tem mais uma questão sobre esse assunto. Isso aqui é gestão de projetos, eu não estou enganado, ó, né? Os potenciais de passo. Não. Comissão de tabela base de dimensionamento. Então é dimensionamento do potencial. De projeto elétrico, na verdade, né? Perfeito. Ramal de distribuição, relé de sobrecorrente. Mais uma questão de sistema de proteção, bem forte nessa prova aqui, ó. Relé de sobrecorrente, o tempo de abertura com a corrente que estiver passando sobre ele. Certo? A corrente que ele vai conseguir abrir, dependendo do que estiver sobre ele, típico. Aí, umas questões que fogem, que são, ó, duto, cilíndrico, metálico, conduz um fluido aquecido. Transferência de calor. Transferência de calor. Simples, mas... Aqui um pouquinho de eletrônica, né? Circuito de polarização de transistores, polarização da base transistor bipolar. Né? Então, ele está dizendo aqui qual circuito equivale quando você substitui por um modelo mais simples, né? Então, para fazer uma equivalência de resistores para polarizar o transistor. Aqui um daqueles circuitos, usando o amplificador operacional para medir alguma coisa, ou para servir de ganho de alguma coisa, nesse caso para polarizar um transistor. Então, um regulador de tensão linear, um circuito clássico da automação, um regulador de tensão, tem lá uma tensão de entrada e a tensão vai ser regulada por um resistor que está fazendo subir e descer a polarização do transistor por causa do amplificador operacional. E o diodo Zener, que está mantendo a tensão constante. Então, aí, ó, um outro circuito que está aí no limiar na verdade, eletrônica de potência, porque você tem um SR sendo disparado, caiu uma questão similar a essa lá na Petrobras também, né, com gráfico até, acho que copiado. Ó, colocar de lado. Vou pegar o gráfico um em cima do outro, colocar de lado. Então, aí a transformação linear, nós acabamos a prova com matemática, olha. Transformação linear. Olha o ladder aqui, ó, de novo, mas você interpretando o ladder de um ponto de vista de tempo, acionamento temporal. Tem uma similaridade grande com automação. Sim. Mais uma questãozinha, isso aqui é um conversor CCCC, como eu falei, que é um assunto moderno, porque está no contexto aí assunto moderno que está no contexto das energia fotovoltaica, né? Você tem aqui motor de corrente contínua, uma coisa que não tinha caído, era uma coisa assim, lá em elétrica, Petrobras, e aqui era só máquina simples e motor de indução. Eu tinha esquecido que existia o motor de corrente contínua. Que eles relembraram, olha lá, motor de corrente contínua, etc.
E aqui um outro circuito chaveado e fazer uma função de transferência. Voltei. Oi, voltou? Oi. Então, aqui agora, como eu falei, eles relembraram a existência do motor de corrente contínua, né? Porque ele estava meio esquecido, só motor síncrono de indução. Circuito chaveado e fazer uma função de transferência, então dentro do contexto de Laplace, olha, uma questão de eletromagnetismo, só que conceitual, né? Campo magnético e uma carga elétrica na presença de um campo magnético. O que que acontece? Então, são aquelas leis de que o campo magnético vai produzir uma força perpendicular à trajetória de uma carga elétrica imersa no campo. O princípio de funcionamento aí da impressora jato de tinta, né? Carrega as gotículas de tinta e joga para um lado ou para o outro. E o sistema aqui, ó, é um sistema, de novo, de espaço, estado, controle discreto. E a função de transferência no domínio de Z. Então, você tem aqui o circuito, um outro aqui que é um circuito de corrente contínua também. Você tem elementos capacitivos, fonte de corrente e fonte de tensão. Circuito um pouquinho mais complicado, mas para você dominar as leis de malhas e nós. E aqui mais uma função de transferência, olha, fortemente função de transferência. Forte, caindo muito. Outra aqui, ó, aqui não é a função de transferência, mas é a equação diferencial. A distância de uma para outra é mínima. Aqui você tem uma questão de geometria. Geometria. De triângulo, retângulo. Que coisa bonita. E sistema de equações lineares, colégio. Colégio. Determinante de uma matriz grande. De uma matriz grande. Que aí você vai ter o teorema dos cofatores, a soma dos cofatores de uma fila. Então você escolhe aquela que tem menos. Se você escolher a do meio que só tem um, a vida facilita muito, certo? Um elemento diferente de zero. Aqui você tem um arremedo de um sistema contínuo discretizando por uma chave, algo assim, né? Então, mas ele está como que fechando e abrindo aqui a realimentação. E o que acontece se o sistema passa, porque sem achar a realimentação ele é um sistema super amortecido, porque você tem dois polos reais, ó, -2, -5, mas quando fecha a malha, provavelmente ele vai mudar o comportamento. Malha aberta e malha fechada, avaliar os dois. Função de transferência. Discreta, muito forte o controle dessa prova, muito forte, impressionante. E aqui, mais uma malha fechada aqui com um sistema de um polo em zero e um polo real. Olha, circuito com resistor, complicado, equivalente Thevenin de novo. O pessoal da Transpetro gosta, muito mais que da Petrobras. E aí acabamos a prova. Então, é uma prova bastante híbrida, eu achei, para ela ter um nome de elétrica. Em automação, eu esperaria uma coisa mais comum do que isso. Assim. Se alguém me pusesse o nome de automação nessa prova, eu faria. Tranquilamente, né? Não assustaria se chamasse automação, né? Não. Realmente foi. O que pesou para chamar de elétrica foi o fato de que ele teve várias questões de sistemas de proteção elétrica, o disjuntor, o relé de sobrecarga, etc. Mas o restante é um pouquinho de uma máquina de indução, mas teve as componentes simétricas aqui, que é uma coisa exclusivamente elétrica, mas muito forte em controle, tanto muito forte quanto contínuo. Tanto discreto quanto contínuo. Acho que a parte de controle foi a prova mais pesada aí que nós vimos, incluindo outro vídeo que está aí no canal da prova de petróleo. Da Petrobras. Prova da Petrobras, não de petróleo, desculpa. Olha aqui, ó. Prova de mecânica da Transpetro. Vamos lá. Se você olhar a prova de mecânica da Transpetro, começa aqui, ó, com resistência de materiais, tensão, viga apoiada, viga carregada axialmente e vibrações, olha, ressonância. Ressonância, de novo, o sistema linear de grau de liberdade, ressonância. As condições de contorno de apoio de viga, eu acho que essa figura deve ser a mesma de 2011, que tá meio embaçadinha e tal. A mais velha, né? Ela tá mais velha, essa figura é a mesma. Você pegou lá no PowerPoint dele, colocou aqui. E você tem a figura dos eixos também acho que é copiada. Essa é bem clássica. Engrenagem, sistema de transmissão, como que se transmite o torque e o movimento. Então, e aí, interpretando o eixo como uma viga sobre torção, um elemento estrutural sobre torção, imaginar um diagrama de esforços internos para torção. Isso já é uma coisa mais rara, mas existe. Ele está pedindo para você fazer algo parecido com isso. Ó. Diagrama de torques atuantes. Não precisa nada tão complicado, porque o desenho é simples, mas
não é tão comum quanto um diagrama de força interna de uma viga. Aí você tem as frequências naturais de eixo, novamente, olha, mais vibração, ó, mais vibração de frequência natural. Vibração. Vibração de novo, olha, forte vibração essa prova de mecânica, hein? Olha só, 32 de vibração também. Vibração também, 4 molas em paralelo, molas em série, etc. E aí, mecânica geral, ó, lei de Newton. E aqui as probleminhas com polia, que os meus alunos da faculdade sempre, quando eles veem uma polia, você tem uns chiliques, assim, não queremos polia, não queremos polia. Né? Mas Polias são nossas amigas, Alisson. eu também acho. Ó, você tem aí, ó, física, Sim. atrito clássico, física 1 da faculdade. Física 1. Barra com a mola, isso aqui é vibração de novo, no meu entendimento, isso aqui você estuda em vibração, ou dependendo da faculdade, o curso chama mecânica aplicada, algo assim. Né? Na Unicamp chama mecânica aplicada, alguns lugares fazem isso, que é uma coisa que vem depois de dinâmica usada no contexto de vibração. Então, muitas questões de vibração, olha. Aí, ciclo Brighton, várias vezes aqui, ó. Ciclo Brighton, novo. Então, você tem trocador de calor, olha aqui, ó. Temperatura constante trocando calor. E você tem aqui, ó, um ciclo de geração de potência, caldeira, bomba, condensador e turbina. Clássico. Certo? Compressores alternativos, que são aqueles de pistão, né? Válvula de admissão e descarga, estão falando um pouquinho de motor, nesse caso do compressor, ainda do compressor alternativo, porque ele tem esse funcionamento parecido com o motor, né? Bombas de estágio, hipótese de gás ideal, essa aqui é teoria de termodinâmica, né? Teoria de termodinâmica. Motor a combustão, falando um pouco, e ciclo aqui, ó, poder calorífico, você tem aqui o ciclo Otto. Lembro que na revisão, fiz uma questão, na aula de revisão para Transpetro, fiz uma questão que eu mostrei que tinha o ciclo Otto e o ciclo diesel um do lado do outro fazendo comparações. E você tinha de descobrir, e o forte da questão era descobrir que estava subrepticiamente a questão falava ciclo Otto e diesel, e aí colocava as duas figuras ao contrário. Na ordem, só para ver se a pessoa estava prestando atenção que um era um, o outro era o outro. Perfeito. O Otto, né, que tem essa característica, que ele tem a ignição, então o calor, você modela um ciclo ar padrão com uma grande entrada de calor nessa fase de 2 até 3, enquanto que o ciclo diesel tem a combustão que pode ser espontânea, então tem aquela região plana em cima, por causa disso, porque já está expandindo, o cilindro já está descendo enquanto acontece a combustão. Então, na nossa revisão, quem fez a revisão acertou essa daí. Certamente. Então aí você tem, ó, uma mistura de mecânica e elétrica e calor, você vê aí, ó, pistão aquecendo gás, um aquecedor elétrico aquecendo e empurrando um pistão para fazer um trabalho, né? Uma associação um pouco usual, na verdade, mas porque na prática é difícil fazer isso. É comum fazer isso nas equações, porque nas equações microscópicas da termodinâmica, trabalho infinitesimal aqui, mas ele tentou explicitamente dizer a ligação de todas as coisas. Você tem a figura de um ciclo de refrigeração por compressão, então acho que na Petrobras não me lembro de alguma questão do ciclo de refrigeração. Ele falou por cima, mas não foi tão explícito, tão elaborado como essa aí. Essa daí que você tem, inclusive, o diagrama TS, Exato. que é o mais importante para os ciclos de máquinas térmicas, porque é o que mostra, aquele cuja área mostra o calor trocado. Enquanto que para a máquina de geração de potência é o PV, que em geral é mais interessante, porque a área dele mostra o trabalho entregue. Exato. Aí você tem os pontos e identificar onde acontecem as transformações. Veja lá uma gás ideal, legal, hein? relação de gás ideal entre o calor específico e o... Cai em processamento. Eu me lembro de uma questão da Marinha, igual essa daqui, ó. Ah, é? Marinha, segunda fase da Marinha, engenheiro mecânico. Olha só. Tem um reservatório com uma comporta inclinada, e aí qual é o efeito que isso tem na pressão subindo pelo fato dela estar inclinada? Tem que distribuir de acordo com o ângulo, né? Aí você tem equacionar aí a resposta. Lá no caso era chegar no modelo. Aqui é a mesma coisa, ó, qual que é o modelo correto? Né, quando você faz o equilíbrio de força para essa comporta. Então, é física e mecânica dos fluidos. Então você tem mais mecânica dos fluidos. Oi? Estática dos fluidos. Exatamente, estática dos fluidos. Exatamente, estática dos fluidos. Então, você tem aí a viscosidade, que é uma encrenca, o pessoal define viscosidade, lembrar o que é a viscosidade, né? Uma relação entre uma tensão superficial e um gradiente de velocidades, um negócio bem abstrato para você acompanhar, que está aí, medida como conceito. Aí você tem tanques, né? De tanques, olha lá isso aqui.
Navier Essa é uma Stokes. surpresa. Essa é uma surpresa. É uma Navier Stokes. surpresa. Que coragem, hein? Que coragem. E com a ação de Navier Stokes, ele ainda teve a decência de não colocar o operador nabla. Aí, na hora de escrever a equação Rho, derivado de U inteiro, Colocou o operador produto escalar, lembra? Escreve como vetorialmente, produto escalar do campo de velocidades com nabla. Sim, Ele mesmo, sim, sim, sim. coisa É, de... novidade essa. Então é teórica, puramente teórica, de você ver se identifica Claro. qual termo é o que nessa equação. E na realidade também o preparo de já ter visto, né? Porque esse tipo de coisa só se resolve com elementos finitos ou elementos de contorno. Você não Software. tem resolução. Sim, claro. Mas é uma ideia de você entender bem, esse termo representa isso, esse aqui termo representa aquilo, etc. Perfeito. Então, transferência de calor, cálculo, parece uma questão que eu resolvi outro dia do ENAD. Bem parecido. Bem simples. Questão bem simples. Mais uma vez aqui com cilindros concêntricos. Então, você tem um cilindro deslizando em relação ao outro, né? Então você tem esses problemas de fluido e viscosidade, mais transferência de calor, a porta de um forno. Número de Mach. Número de Mach, né? Mach, desculpa. Olha só isso aqui. De novo, corrosão, que caiu lá em inspeção. Nossa, mas é idêntica a inspeção. Pegaram a mesma tabelinha dos potenciais na redução dos metais de liga. Depois vamos dar uma olhada para ver se não é exatamente a mesma tabela. Eu chuto que é. Não duvido, não. Eu lembro que eu tinha visto um 2 na outra tabela. E aí é aquela coisa, né? Quais são os metais de liga que melhoram a corrosão, que pioram a corrosão, etc. Olha o famosíssimo, assim como inspeção Eu acho a mesma figura também. É a mesma figura que tem até esse mesmo símbolo aqui do lado. Mesma figura da prova de inspeção. É o que nós sempre falamos. Nunca limite os seus estudos apenas pelas provas anteriores. Se você for abrindo as provas, você vai ver muita coisa parecida entre concursos e entre cargos. Sim. E aí as estruturas cristalinas, as principais que eu sempre enfatizei na aula de revisão que nós temos disso. Essa, aquela você tem de saber de memória. Face centrada, corpo centrado, tetraédrica, hexagonal, etc. A ortorrômbica aqui, que até apareceu, até me surpreendi. Das não usuais é a que mais aparece. Então aí, mecanismo de tenacidade, olha, você tem propriedades de aço, limite de escoamento, resistência mecânica, uma prova que entrou um pouquinho na parte de materiais. E você vê aí, ó, soldagem e processos metalúrgicos. Então, você tem a última questão aí de probabilidade associada a defeito, né? Então, em qualidade. Então, como você mesmo diz, Alisson, a prova de mecânica na Transpetra, o conteúdo é mais amplo, né? Mais amplo do que a mecânica da Petrobras, sempre foi. Né? Coisa de projeto mecânico, coisas de assim por diante. Vamos pegar uma outra aqui. Surpreendeu aí, então, Navier Stokes. Pelo menos a mim, o que me chamou a atenção nessa prova foi Navier Stokes. Navier Stokes. E essas questões que caíram em inspeção na prova da Petrobras uma semana anterior. Exatamente. Na semana, quem estava fazendo os dois e estava prestando atenção, ficou feliz, né? Então, nós temos aí a prova de engenheiro químico. A Petrobras sempre chamou esse cargo de engenheiro químico. Esse ano resolveu limitar. Perdão, a Transpetro sempre chamou de engenheiro químico. Esse ano resolveu limitar a Petrobras, chamar de engenheiro de processamento, entre parênteses, químico. Para ficar claro. Agora nós estamos tentando mudar o nome. No próximo concurso nós já vamos abandonar essa anotação. Vai ser processamento mesmo. Fica igual nos dois concursos. Então, olha lá. Ó. Termodinâmica, equações básicas de termodinâmica, assim como lá na Petrobras. Tem mais número, tem mais continha para fazer, não só no ponto de vista conceitual, como acontece em mecânica. Né? Então, ó, potenciais de reação, você tem as reações e as energias que elas acontecem, ciclo de geração, nesse caso, ciclo de troca de calor, que você está usando, consumindo trabalho, né? Olha só as famigeradas relações de Marx. Relações de Marx, aí, ó. Aí. Questão de relação de Marx, sempre uma. Uma sempre tem. Sempre tem, é impressionante. A crueldade aqui. Máquina térmica, certo? Olha, muitas questões de máquina térmica. Escoamento adiabático, ó. Continho, tudo continho. Tudo continha. Esse daqui, ó, você relacionar os conceitos e ver o que sai. O diagrama de fases de uma substância, no caso aqui interpretado como uma relação entre a pressão e a temperatura, ele não deu o diagrama de fase, mas ele deu uma formuleta, que seria a curva do diagrama de fase aqui, ó. Justamente.
Então, aqui, ó, uma bola inflada, energia potencial, né? E no caso, associado ao fato dela estar num fluido, né? Então, tanque com água, empuxo, esse tipo de coisa. Relações teóricas associadas à entropia. Entropia. Vazão, essas questões de vazão, sempre tem alguma. Básica, Perfeito. só para você ver se lembra o conceito. Aqui você tem a velocidade cinética de reações, né? Equação Uhum. de Arrhenius, a velocidade das reações e a relação entre elas. Teoria de reatores, assim como tem lá na Petrobras, né? De novo, nós voltamos à termodinâmica de um ponto de vista de cálculo e como que ela se associa a reatores e as reações. E veja só essa questão que caiu quase idêntica na Petrobras de engenheiro processamento 2014. Olha, Ah, essa questão caiu quase idêntica na é. Petrobras de processamento 2014. Acho que eu até mostrei para você esses dias aí. É aquela questão? É aquela questão. Ah, Lá naquele contexto ele era mais cruel, porque ele não dava função de transferência e você tinha de mentalmente modelar e chegar na função de olha transferência. só. Nossa, mas Aqui que já felicidade do aluno que foi tirar a dúvida com você. foi. Muita Felicidade felicidade. dele. Ele perguntou isso na dia da revisão. Então, assim, Ah, vamos fazer essa questão. Na legal. aula de revisão para engenheiro de processamento, que foi quem deu aula foi a Gabriela, que é engenheira química, eu peguei só as questões de controle para resolver. Perfeito. E aquela questão de 2014 era idêntica a essa. Essa aí. Só que lá era mais difícil, É. porque lá você tinha de encontrar a função de transferência. E aqui ele E deu a achar função a de transferência. altura, né? E encontrar, ele perguntava qual que era a área do tanque. A área do tanque. Aqui mudou um pouquinho só o que está perguntando e já deu a opção de transferência. Tá bom. Então, mas no final você vai ter de achar do mesmo jeito, porque você vai ter de descobrir ó, qual que está certo. É o C, é o 1, é RC. Então no final você vai ter de achar também. Perfeito. Então radiação, é, aqui é Margem de ganho, margem de fase, controle. controle. Olha só que coisa curiosa. E volta aos controles lá com o S maiúsculo. Não vou mais reclamar, vou parar de falar desse S maiúsculo que está me irritando. Eu não falo mais disso. Então, a função de transferência foi dada aqui, então, a interpretação de função de transferência. Transferência de calor novamente, ó, outra função de transferência de segundo ordem. Nossa, Você vai interpretar tempo de pico, frequência olha só, média. Então, olha você vai só. comparar isso aqui com aquela forma padrão, ômega n quadrado sobre Segunda s quadrado, ordem. 2 que se ômega n, s, etc. É. Mais Outra, puxado, hein? uma puxadinha para controle. É, Engenheiro químico da Transpetro tem mais controle até é mais controle do até. que a engenheiro de processamento da Petrobras, né? Processamento da Petrobras. Então aí, questões aí de transferência. O número de Prandtl, olha só, isso é uma ave rara. É, A gente sempre realmente. eu sempre falo nas aulas, para o engenheiro mecânico eu falo, você só precisa saber o número de Reynolds dos adimensionais. Só. Não, Muito não. raramente vai aparecer Nusselt ou No Prandtl, seu tipo de principalmente. transferência de calor, raramente, sim. Mas aí, o que aconteceu, mas não é engenheiro mecânico, que é engenheiro de químico, é esperado um pouquinho mais Perfeito, perfeito. de Prandtl. Está lá no material. Tá lá. E esse Circular. daqui tá lá circulado nas aulas, batido. Mas o número de Prandtl, ele se lembrar, né? Qual que era a definição e onde que ele se aplicava. Basicamente, a questão era só disso. E aí, hidrocarbonetos, importante para a indústria do petróleo, né? As reações com hidrocarbonetos. E aí nós entramos aqui mais em reações químicas. Olha aqui, ó. Mais uma de relação de Maxwell. Eu não acredito, teve duas. Duas. Duas! Porque aqui a relação de Maxwell, as relações de Maxwell estão baseadas nessa chamada função de Helmholtz, né, entre as propriedades termodinâmicas. Perfeito. E nesse caso eram duas de relação de Maxwell. É. Fiquei surpreso. Função de transferência de malha fechada, olha como eles estão misturando, né? Fizeram um Aí esforço. colocaram um S minúsculo. Você viu só? Que coisa. Atenção. Aí, Atenção. atenção. Temos um S minúsculo aí. O S no lugar do S maiúsculo. Ah, quantas provas nós devemos ter visto com controle? Umas 5 já. Só É, discutindo por aí entre Petrobras e Transpetro. Primeiro o S minúsculo. primeiro S minúsculo. Inclusive nessa tinha S maiúsculo. É. Mas, olha, então, o que chama a atenção é que você notou que eles estão tentando não misturar mais na Transpetro. Um bloquinho de controle, o bloquinho de transferência de calor, o bloquinho de terminal. Agora estão misturando tudo. Estão misturando tudo. Estão misturando tudo. Aqui, ó, uma equação com relação com hidrocarbonetos, um diagrama de fase, sólido, líquido, vapor, com aquele comportamento anômalo, né, de que a interferência sólido líquido é para trás, igual acontece com a água, com o tetracloreto de carbono, né, que diminui de volume quando solidifica, que aumenta de volume quando solidifica. Dióxido de carbono
Isso aqui eu chamo de transferência de massa, né? Que está dentro do nosso contexto de transferência de calor, de mecânica dos fluidos com transferência de calor. Então, olha só uma curva de bomba, igualzinho a prova da Petrobras para engenheiro. Justamente. Curva de bomba e ponto de operação de bomba. De novo, número de Reynolds, medidor de vazão. Aqui o NPSH de novo, né? Certo? Sim. NPSH, e aí nós temos aqui mais uma vez as reações, né? Velocidade de reações. Aqui é modelo... Números adimensionais. Análise dimensional. Sim. Questão simplíssima, óbvia de análise dimensional. Certo? Então, você tem mais uma aqui de processo de separação, né? Filtração. Perfeito. E aí, encerrou a prova. Fim da prova. Muito similar, né? Mas achei que tinha um pouco mais de controle. Eu acho. E eu achei um pouquinho mais difícil que a de Petrobras. Né? Pelo menos naquilo que eu tenho fluência, eu tive a impressão que é mais complicado. Um pouquinho mais complicado. Produção. Engenharia de produção. Aí a produção na Transpetro veio junto com as outras provas, né? Na Petrobras aqui separado, veio antes. Então, acho que a prova de produção da Petrobras e da Transpetro, elas são muito semelhantes, né? Você tem essas questões de sistemas produtivos, de engenharia econômica, né? Demanda, oferta. CrossFit, aquela questão ali. Você viu que é de CrossFit? É um negócio de CrossFit, a modalidade CrossFit. A modalidade CrossFit. Você vê que eles insistem em deixar bem na moda, bem atuais as questões. A propriedade da academia de ginástica oferece uma modalidade de CrossFit com atividade para quem? Exato. Quem estuda questões anteriores dificilmente vai ver uma questão de CrossFit. Exatamente. Não existia comercialmente no Brasil CrossFit. Vai ter uma padaria fazendo cupcake. Certo? Uma paleteria. Paleteria. Concurso Petrobras 2014, uma paleteria. Paleteria, como exemplo de negócio. Exato. E aqui você tem é uma questão de engenharia econômica, né? De relação, de demanda, etc. E aqui, ó, de passos do ciclo de vida de um projeto, de um produto, que é organizacional. Tem um pouquinho de teoria aqui, o design thinking, na moda isso aqui, tem livros disso aqui na moda. O que é o processo do design thinking para a produção. Uma questão aqui de organização, ó, você tem muito estudo de caso, legal. Mas fornecedora de hortifruti granjeiros, etc. Quais são as características do produto dela, o que é importante para ela. Perfeito. Então, as técnicas de organização. Visão baseada em recursos, isso é uma técnica de gestão, então um pouquinho de gestão estratégica, né? Aqui aquelas questões que eu falo que são baboseira e tal, mas mentalidade, organização empreendedora, etc. Depois vem... Avalia o bom senso do candidato. Avalia o bom senso do candidato. Né? Então, é um pouquinho de logística, mas muito teórica essa questão, olha aqui, ó, essas questões. Mais um pouquinho de engenharia econômica, a engenharia de produção da aquisição de equipamento, então tem a questão de depreciação, né? E de valor presente líquido, sempre tem, eu falo, você sempre tem que saber de memória, o valor presente líquido, e se você conseguiu decorar o lote econômico de compra, e de onde vem essas duas formas. Então, esse aqui, ó, o PET-CPM, que não caiu na Petrobras. O famoso PET-CPM, diagrama de caminho, Critical Path Method, né? Isso, e costuma cair, né? Costuma cair. Esse ano que não caiu na Petrobras. Mas isso aqui costuma cair. Isso aqui costuma ser recorrente. Sim. Então, heurísticas para administração da produção. Olha, a avaliação de distância, isso aqui é um problema de otimização, né? Disfarçado com mapinha de Google Maps, ele está calculando distâncias para distribuir os produtos. Perfeito. Né? Original, organizar as coisas desse jeito. Legal. Gestão de estoques e os vários paradigmas para gestão de estoques, né? Tem aqui, então, estão associados à logística. Olha, às vezes cai, na Petrobras não tem muito disso, mas às vezes cai essas questões teóricas, históricas. O que é o Fordismo? O que é o Toyotismo? O que é a teoria da qualidade total, etc. Mas sempre abordamos isso em sala de aula. É um tópico aí que cai sempre, né? Cai sempre. Então, esse aqui, ó, diagrama de separação do projeto, quais são os custos, as porcentagens, né? Legal. Já da engenharia econômica também. Método de estudo de autores, né? Quais são as técnicas de gestão da qualidade, técnicas de diagramas, etc.
Estudo de tempo, caiu na Petrobras também, tempos e métodos de tempo de produção, tempo morto, tempo sendo utilizado, etc. Tem essas relações simples para o tempo de trabalho e para a gestão do tempo. Você tem aqui, uns temas um pouco mais técnicos, né, também, do que a Petrobras, o Capacity Required Planning, Material Required Planning, né, que é a gestão de capacidade produtiva e gestão de suprimentos, de insumos, né, na teoria lá do supply chain, cadeia de suprimentos. Perfeito. Você tem aqui a lista of materials, a bill of material, né, a lista de materiais. Tem o produto precisa desse material, então você faz uma gestão de estoques baseada nas quantidades de material necessário para cada produto. Perfeito. Controle de qualidade. Controle de qualidade sempre aparece aqui, ó. E aí a gestão estratégica parece que ficou um pouco por final. Modelos competitivos, estratégia, modelo de negócio, o que é cada coisa. Você lembrar o que são essas terminologias bonitas aí do mundo da administração e da gestão. Olha o nosso Pareto aí. Ah, o nosso Pareto. O Pareto é um clássico também da engenharia de produção, né? Com certeza. Então, um pouquinho da discussão de leis de licitação, conforme você já tinha apontado, né? Na Transpetro, todos os cargos no edital tinham como última ou penúltima linha a lei de licitação. Sim. Embora nós não tenhamos visto em processamento ou mesmo em mecânica, mas voltamos a civil ou produção, cai, né? Justamente. Olha, a maldição do conhecimento. Gostei ali da alternativa E da 66. Administrativo, tomar decisão, quais são os processos. Que loucura. Então, recursos para a produção, olha aqui, MPS, certo? Você tem aqui custos, engenharia econômica, né? Então precisa lidar com custos fixos, custos variáveis, despesas de venda e fluxo de caixa. Perfeito. Então, isso acabou com a parte de... Menos conta aqui na Petrobras, né? Menos um pouco mais produção, conceitual, mais clássica. Mais clássica. Mas tanto que caíram algumas questões sobre essas coisas de modelos de gestão, etc. Perfeito. Pareto, e não tinha tanto sobre estrutura organizacional, né? Estrutura Justamente. Não tinha tanto disso. Talvez não tinha pesquisa operacional também, né? Mas tinha esse negócio do PET-CPM aqui, do diagrama do caminho crítico. Bem lembrado, Alisson. Então são provas razoavelmente distintas. Uhum. Mas uma serve de inspiração para a outra. Tá certo. Legal. Então, vou dar uma olhada aqui. Rapidamente, embora seja uma prova que eu não sei porque nós sempre tivemos poucos alunos desse assunto. Telecomunicações, que o pessoal de telecomunicações ainda não tem a tradição de fazer concurso, talvez. Né? E o número de formados não é tão grande quanto das embora o pessoal de eletrônica possa fazer também. Mas eletrônica pode fazer tanta coisa, né? Ele mesmo pode fazer automação. Então, você tem aqui, só para lembrar, você tem redes, né? Protocolo de redes, aqui, as camadas, o modelo ISO de camadas de rede, onde que elas entram, de multiplexação, os vários tipos de multiplexação, as tecnologias novas e antigas, o padrão IEE, que é clássico, caindo aqui, o IMAX, a gente sempre ouve falar, mas nunca vê, certo? Um pouquinho também ainda redes, veja que é uma prova muito forte de redes, né, de redes de computadores, até de instalação básica de rede, ilustra o emprego da tecnologia Power over Ethernet, né, que você faz a rede por cima da eletricidade, multiplexada em alta frequência em cima do cabo de eletricidade. É um negócio que já ouvi falar bastante, mas eu nunca vi instalado, mas veja lá, você tem um dispositivo que coloca em cima da energia da rede elétrica. Que transmite dados. Então você tem aí os padrões de redes de computadores novamente, o IEE 802 cai fortemente, então você vai ter de ler isso daí, essa norma. E a teoria de protocolo de rede também é muito forte. A impressão que dá tem muito forte aqui, uma prova até de computação, pelo menos na parte de redes, né? Sim. E todos aqui são protocolos de administração de rede, né? Você tem o CIDR, de endereço, o User Datagram Protocol, TCP, Network File System, que é para servidor, né? Serviço de arquivo de internet, o HTTP, clássico fundador da internet, aí, básico da internet, de funcionamento, e o DNS, né? O protocolo de gestão de nomes,
E a comunicação. Aí depois que eu vou entrar em alguma coisa de comunicação via satélite, olha lá. Certo? Então, e com antenas, né? Teoria de antenas. Aí eu estou entrando um pouquinho naquilo que a gente associa mais com telecomunicação e não só com tecnologia de redes. Né? Justamente. Que é até um curso hoje em dia tecnólogo, né? Tecnologia de redes. Então, você está falando um pouquinho de antenas e de uso de antenas, de frequências, mas depois entra um pouquinho de leis, ó, Lei Geral das Telecomunicações, resolução da Anatel. Perfeito. Né? É uma prova muito forte a parte conceitual dela, né? Você precisa... E ali no começo é muito técnica, né? Tecnológica. É tecnológico, mas o conceito da tecnologia, né? Veja aqui, ó, a questão de estatística. E olha só, apareceu pela primeira vez citando distribuições não normais. Todas as 5 são não normais, né? Binomial, Bernoulli, geométrica e hipergeométrica uniforme. Né? Distribuições não normais, que o pessoal de telecomunicação deve ser os únicos engenheiros que estudam não normais. Então, essa aqui também, ó, é uma outra questão de estatística, certo? Essa aqui também, ó, porcentagem para uma distribuição de Poisson. Sim. Essa aqui também é uma distribuição de Poisson novamente. E aí nós voltamos a segurança de informação. Olha, chaves públicas, período de segurança. Existe uma prova muito forte disso, que é a prova da ABIN. Tem 2 cargos lá que são prova inteira sobre isso. Perfeito. O concurso que abriu, e eu até fiz um vídeo comentando esse edital, não foi muito grande, nós não tivemos muito interessados. Mas é um concurso muito forte, muito interessante nesse assunto de segurança de informação, que é bastante moderno. Perfeito. Então, uma recomendação que a gente estiver estudando aí, que busque esse concurso. Então, depois das questões de estatística, nós temos aqui algumas questões associadas à segurança de informação. Então, você tem aí o perímetro de segurança, certificado digital do usuário, criptografia de chave pública e VPN. São ferramentas muito usadas nas empresas hoje em dia. Então, mas aqui as questões são básicas, de você saber o vocabulário básico dessa área de segurança de informação que está no edital. Como eu comentei, teve até um vídeo aqui no canal nosso que eu comentei o edital da ABIN, que tem lá 2 cargos que são inteiros só sobre isso. E aí eles são cargos mais profundos, lógico, de segurança da informação, é um assunto muito importante. Aqui foram essas últimas 1, 2, 3, 4 questões mais de vocabulário do que é cada coisa dentro desse assunto de segurança da informação. A prova de telecom, você vê, começou muito tecnológica na parte de redes mesmo, muito mais tecnológica, prática, né, de como funcionam redes. Falou um pouquinho de antenas, mas nada de teoria, de cálculo, nada disso, de equações de antenas. É muito mais prática, forma mais direta, informação, e um pouquinho de legislação das telecomunicações. Perfeito. E teve a parte de estatística aqui, né? Das não caiu só a normal, caíram outras distribuições. Que é comum na parte de telecom, né? Perfeito. Eu acho que dá para... É a última prova da Transpetro essa. Das de engenheiro, sim. Perfeito. Deu para perceber, eu acho que quem assistiu o outro vídeo nosso da Petrobras, existe certas similaridades entre as provas. Eu acho que, além da proximidade do cronograma das 2 provas terem sido muito próximas, mas a elaboração delas é parecida, só que tem essas particularidades, né, que principalmente entre a prova de elétrica da Petrobras e elétrica da Transpetro, acho que houveram grandes diferenças. Processamento Petrobras, processamento Transpetro, nem tanto, né? Mecânica Petrobras, mecânica Transpetro, houveram algumas diferenças. E eu entendo que vale a pena sempre olhar as 2 para estudar para qualquer uma delas, né? Tudo bem. Bom, eu acho que bom, no último caso, o que se pode dizer sobre as provas é que a Petrobras imitou um pouco, né, a Transpetro, no sentido de botar questões as questões mais amplas, né? Então, questões mais de assuntos variados, e deixar um pouco mais fácil, que provavelmente somatizou numa nota de corte mais alta. A Transpetro tentou manter um pouco a tradição. Eu senti que essa prova de telecom teve quase nada de matemática. Em outros anos ela tinha umas questões matemáticas mais capciosas, mais difíceis, certo? E eu acho que isso aí foi meio que excluído. Ela virou uma prova muito mais tecnológica, exceto por questões muito conceituais de distribuição estatística.
E das outras provas, nós surpreendemos com a carga de automação e controle dentro da prova de elétrica. Justamente. Né? Mas acho que, no geral, é isso. Aí, que você que se interessou aí, assine nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Nós temos vídeos de comentários de provas, de edital e resoluções de provas, dessas de Petrobras, Transpetro e de outras, conforme o tempo nós estamos fazendo. Pode ser do seu interesse. Se você tiver algum comentário desse que nós vimos, pode nos deixar aqui, pode contribuir para alguém que está estudando para os concursos ou entrando para começar a estudar nesse meio. Muito obrigado, bons estudos a todos. Perfeito, muito obrigado, Alisson, muito obrigado a quem está assistindo e até mais.